Olá, pessoal! Estamos aqui no podcast do segundo encontro de mulheres do segmento funerário. E hoje, com muita honra, eu fui convidada a entrevistar a doutora Amanda Castro, especialista em direito funerário. Para quem não conhece, eis aqui essa belíssima empresária, Ah, advogada e grande amiga Amanda Castro. Seja muito bem-vinda. muito obrigado, Milena. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela participação aqui no podcast. O evento está incrível, né? Um prazer estar aqui. Amanda, não tem como falar do seu belíssimo trabalho, tão comprometido com o segmento funerário, sem falar da sua história. Conta um pouquinho para nós aí de como que você começou essa trajetória que você veio parar no segmento do luto. Ah, Milena, é uma história bacana que eu me orgulho muito, sabe? E você sabe que para o universo jurídico, quando a gente fala em direito funerário, ainda é uma coisa que a maioria das pessoas não conhecem ou não sabem. Eu tinha um escritóriozinho na minha cidade, eu sou do Rio de Janeiro. E um dia, com o meu escritório nas dificuldades, que é empreender, principalmente na advocacia, me passou um anúncio de uma vaga para uma empresa do segmento funerário. E eu falei, bom, vou fazer inscrição nisso daí. Fiz o processo seletivo e acabei me tornando gerente jurídico de um grupo no segmento funerário, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E foi lá que eu pude encontrar o meu propósito. Hoje eu não trabalho mais lá, apesar de ter um bom relacionamento com a empresa. Inclusive, conheci o meu marido nessa empresa. Você vê, o segmento funerário causa Rendeu, amores, né? rendeu amores. E aí eu pude entender a dor que é a advocacia, a dor que é o direito funerário, né? Como a gente tem essa cultura de afastamento da morte, que acaba impactando diretamente no nosso segmento, não é assim. Não é diferente no direito, não é diferente nas legislações, né? A gente tem dificuldades com normas jurídicas. E aí eu tomei isso como um propósito. Então, fui para o meu Instagram, produzir conteúdos sobre isso, comecei a estudar, fiz o meu mestrado, minha dissertação ela é voltada para o segmento funerário. Não saí, não quero mais sair desse segmento. Eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. É um propósito para mim. Amanda, eu sigo você intensamente nas redes sociais, gosto muito do seu Que conteúdo, honra, gente. e ele ajuda muito a nós empresários, né, a ter um entendimento maior e o teu suporte é muito importante. Mas o que eu vejo de especial em você, que você traz isso para o mercado, é a questão do direito preventivo, se é assim que eu posso chamar, né? Sim, certíssimo. Para você auxilia os gestores a não esperar vir o BO, né? Sabe que eu brinco, Milena? Fala assim, ó, o jurídico não é um botão vermelho. E é muito comum que as empresas e os empresários, eles só pensem no advogado quando recebem intimação, quando recebem um processo. E o meu objetivo, principalmente para o nosso segmento, é fazer se antecipar. É a gente pensar em prevenção de forma estratégica. Entender quais são as legislações que se aplicam, ver o nosso atendimento, ver o CDC, ver a Lei Federal de Plano. Vamos trazer treinamento, vamos trazer capacitação. O jurídico ele precisa estar perto. Eu digo que o nosso segmento ele é muito sui generis. O nosso marketing tem que ser especializado, ele precisa conhecer o segmento. O nosso financeiro precisa entender, o nosso serviço de plano, de venda. Com o jurídico não é diferente. Um advogado que está dentro do seu negócio, ou um especialista que você contrate dentro do seu negócio, trabalhando de forma a diminuir o seu contencioso. Eu sempre falo que nenhum cliente processa sem antes reclamar. Como a reclamação Uhum. está sendo tratada? Imagina que o teu setor de saque, relacionamento ao cliente, ele precisa ter um contato direto com o seu jurídico. Se ele tiver um raciocínio jurídico de ver que aquela reclamação ela pode ser mais grave, ela tem que ter um suporte. E quando eu falo de uns advogados, dos advogados de uma maneira geral, que trabalham com defesas, com judicialização, eles estão focados no prazo. E é isso que eles têm que fazer. Eles precisam estar focados nos prazos judiciais. Quando você contrata um advogado ou um serviço consultivo, ele tem tempo para o seu negócio. Ele não está na correria dos prazos. Então, ele consegue olhar de um outro lugar, tratar uma reclamação, pensar num treinamento que a sua equipe precisa. Ah, minha equipe está com uma dificuldade na legislação de cremação do meu município. Ou minha operação funerária precisa entender sobre registro público lá, junto com os cartórios. Traz isso para perto. A gente prepara esse treinamento. Meu escritório trabalha muito com essa parte. E isso, por mais subjetivo que seja, porque eu sempre digo que a advocacia é uma atividade de meio. Então, qual é o grande desafio da advocacia preventiva? Eu te mostrar número no final. A minha atividade não é de fim. Eu preciso te mostrar que o nosso trabalho aqui no meio impacta no seu número no final. Teu número de indenizações diminui, seu número de processos diminui. Só que o subjetivismo disso eu não consegui te trazer um número. Mas a longo prazo dá para observar. Então, é um trabalhinho de tijolinho ainda, mas eu estou aqui para não desistir. Uhum. Seguirei defendendo uma advocacia preventiva, uma advocacia que esteja dentro do negócio funerário e que seja um ativo, um braço do negócio, sabe, Milena?
É isso que eu trago como É. propósito mesmo. E isso é muito importante porque nas redes sociais você traz muito essa conscientização, Sim. que eu acho que é a primeira camada, né? É conscientização. E isso é muito importante que você falou, até o treinamento ali na ponta. Como é que você vai responder uma reclamação, né? Porque às vezes você acaba, você mesmo se prejudicando nessa resposta se você não tiver, né, um apoio jurídico, né? Uma Isso. consultoria jurídica. Parte do trabalho, do meu trabalho com as empresas que eu trabalho, com o jurídico interno, seja de forma presencial ou remota, principalmente essas reclamações que são feitas online, ou nas redes sociais, ou em plataformas, essas respostas passam por mim, pelo meu escritório. Porque é isso que é usado de subsídio nas peças. E, de repente, fazer um contato, tratar essa reclamação, você evita esse processo. Então, assim, é você pensar em um jurídico para além da ideia do judiciário, do juiz te condenando. É você usar isso como um ativo que vai te trazer aí benefícios a longo prazo. Eu sei que é difícil a gente pensar nisso de forma imediata, mas a longo prazo o impacto é muito valioso. E Amanda, hoje qual que é a principal demanda dos gestores, assim, por quais motivos eles te procuram mais? Quais os maiores problemas, as dores hoje de um gestor funerário? Eu trabalho muito com apoio aos setores, né? Então, imagine que a gente tem a tratativa ali com os diretores, com a alta presidência das empresas, mas eu gosto sempre de ter um e-mail corporativo da empresa para que as pessoas se sintam próximas do jurídico, quando eu não posso estar próximo, quando é em outro estado, por exemplo. E os gestores sempre apoiam muito dúvidas legais. E aí que eu encontrei o treinamento como uma forma de entender a base. Justamente com esses acionamentos é que eu consigo ver o que está faltando na base. Então, os gestores, quando têm dúvidas com relação à legislação, eles perguntam. Crematório acontece muito isso. Pode cremar, não pode? Que tipo de morte? O pessoal do plano, os gestores de plano, têm muita dificuldade com seguro, trazem muitas dúvidas. A análise contratual é campeã. E eu gosto muito de trabalhar preparando o contrato de plano para as empresas que têm plano de assistência funeral. Porque eu acho que o contrato ele tem que refletir o core da empresa. Então, cada empresa tem um contrato de plano ao seu modo. Então, eu gosto de trabalhar também de forma a atualizar anualmente. Aí, como a gente faz? Se eu tenho um contato com o pessoal do que reclama, com a dor do atendimento e do relacionamento ao cliente, eu consigo identificar o que eu preciso melhorar no meu contrato no final do ano. Então, assim, é como trazer também KPIs. Eu consigo trazer métrica, porque eu consigo mapear aquilo nas minhas ferramentas de controle de processo e no final do ano eu consigo identificar, olha, essa cláusula aqui a gente precisa incluir, isso aqui a gente precisa tirar. Então, trazer um contrato que reflita também é muito importante e é uma demanda que parece muito para mim. Então, assim, são tantas coisas que a gente nem imagina, mas no dia a dia acaba aparecendo pequenas coisas, reclamações, dúvidas de colaboradores. Alguns planos, inclusive, Milena, incluem a orientação jurídica para os associados. Não sei se você já viu, né? Alguns sistemas têm um agendamento, você libera aí um advogado do teu escritório, do meu escritório, ou mesmo alguém que possa ir na sua empresa só para isso. Um dia inteiro você atende o associado. Meia horinha, você olha os documentos, alguém que acabou de perder, alguém pode ter uma dúvida sobre pensão, sobre previdenciário. Então, essa é uma parte que eu consigo abarcar também no escritório, se agendado, né? Então, assim, é um universo de atividades. O que eu luto é que os empresários do segmento funerário enxerguem o jurídico para além da necessidade. Quando sai o edital de licitação, só para concorrer ali, ou só para uma defesa judicial. É a gente pensar nisso de uma forma estratégica mesmo. Como mais um setor do seu negócio. Não ser um advogado bombeiro, né? Porque senão a gente só apaga incêndio. Só apaga o incêndio. Botão vermelho, sabe? E quando a gente só apaga incêndio, a gente não tem tempo de ser estratégico. E, cara, a gente vive uma revolução tecnológica, tem as inteligências artificiais, tudo vindo para que a gente trabalhe com mais organização, com mais prevenção. A advocacia não pode ficar para trás. E o segmento funerário menos ainda, né? Então, eu tô aqui nesse sentido. E além da assessoria, eu acompanho muito no Instagram que você dá treinamentos também, né? Isso. Por exemplo, treinamento de cremação. Como é que seria isso? É para os funcionários? Como é que funciona? É de acordo com a demanda que eu falei. É muito importante a gente ter uma proximidade para a gente entender o gap. O que acontece com a cremação? Na verdade, o que acontece com o direito funerário, com o segmento funerário? A gente tem uma competência legislativa municipal. E isso traz uma insegurança, porque às vezes em uma região metropolitana, a gente tem municípios muito próximos, cada um com a sua regra. Ou municípios que sequer têm a legislação. Então, cremação no Brasil ainda é uma coisa que a gente engatinha, que a gente está começando a evoluir. Então, pensa comigo. Você quer que o seu operacional venha da cremação do seu plano. É um produto que, de repente, tem um ticket mais alto. O pessoal tá pronto? Se um cliente perguntar, mas morte violenta pode ser cremado? Aí você pega no atendimento, não pode. Claro que pode. Mediante autorização judicial. Então, você precisa confiar que o teu operacional tem condições de entender a legislação.
Não é porque o seu operacional está ali na ponta que ele não vai entender uma lei federal. Então, eu faço meu treinamento nesse sentido. Sem juridiquês, sem questão chata, tem brincadeira, tem dinâmica. E eu mostro como é o processo, trago foto do forno, quando dá para levar o pessoal, levo. E eu explico passo a passo e deixo um material. Então, sempre que ele tiver uma dúvida, essa é a lei que você precisa, aqui está o artigo, por que você pode, por que outra pessoa pode escolher por você. Então, a cremação, ela traz muita dúvida, por exemplo. Então, é comum que as empresas solicitem um treinamento de cremação. Um outro treinamento que eu gosto muito de aplicar, que eu chamo de o nosso setor. É como se fosse um treinamento de integração, a depender do tamanho. Eu sei que outros setores são capazes de fazer, mas eu incluo a cremação nisso. Mas eu vou lá do comecinho. Tanatopraxia, a competência do segmento funerário, como funciona, as dificuldades da legislação, que às vezes as meninas ou os rapazes do operacional, tanatopraxia, técnicas de higienização, e não conseguem explicar exatamente o que é isso, como esse processo é feito. Está tão na nossa rotina, Milena, no nosso dia a dia, essas terminologias, que quando a gente pega alguém novo para trabalhar para a gente esquece que é tudo muito diferente. Então, trazer um treinamento desse de base e terminar ele com uma segurança jurídica, trazendo base legal para esse colaborador, você tem um cara no outro nível. Você tem um cara pronto para responder qualquer coisa, tratar qualquer cliente crítico, entendeu? Então, eu acho que os treinamentos são assim, é o meu amorzinho de trabalho. Eu gosto muito de treinar, e aí a gente consegue mostrar toda a paixão que tem pelo segmento. É sempre esse feedback que eu recebo e é muito positivo. Ai, que bom. E hoje você atende pequenas, médias, grandes empresas e sindicatos, entidades, associações do segmento funerário, né? Isso. Cada uma com sua perspectiva, né? Com seu core. E a gente atua sempre dessa forma, sempre buscando a prevenção. Claro que a gente também trabalha em judicialização se precisar, mas só em exceção, só quando não tem mais jeito. Então, eu gosto muito de trabalhar na construção, na estruturação, na documentação, nos termos, nos documentos, nas convenções coletivas, quando os sindicatos precisam, que eu acho que é desse lugar que a gente tem que estar, de qualificação e de crescimento e cuidado e estratégico também no nosso segmento, sabe? A gente não pode ficar para trás. É. E, Amanda, para dar um movimento aí pro público que hoje nos assiste, que dica que você daria? Como é que você coloca esse público aí para se movimentar? Assim? O que você pode deixar de últimas palavras para os nossos gestores? O que eu sempre digo é: conte com o jurídico como um ativo do seu negócio. É isso que eu quero deixar, é isso que eu quero dizer. Olhe para o departamento jurídico, para um advogado, organize no seu negócio isso, para que você possa contar como um ativo do seu negócio. Eu acho que esse é a minha missão, é o meu valor aqui. E se faz a gentileza para nós deixar sua rede social aí para que quem puder seguir, compartilhar. Todo mundo acompanhe. Eu estou no Instagram, meu arroba é advamandacastro. O site direitofunerário.com.br também está um pouquinho desatualizado, preciso atualizar, mas também tem algumas informações importantes. Quem puder acompanhar, segue lá. Eu estou sempre produzindo conteúdo, trazendo informação, comentando decisão judicial. Também é muito importante, trazendo uma linguagem mais assertiva para todo mundo. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Que bom. Muito obrigada, Amanda. Como sempre, muito rica as suas colocações. A gente sempre aprende e nos entusiasma muito a buscar conhecimento. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todos pela audiência. Até a próxima.